iniciando o capítulo 36 de Likutei Amarim, livro dos Beinonim, primeira parte do Tânia. No capítulo anterior nos foi explicada a grandeza e a vantagem presente no cumprimento das mitzvot, no âmbito prático, físico, terrestre, que isso leva uma vantagem, inclusive até sobre o estudo da Torá, em função do efeito que ela desencadeia, envolvendo também o corpo físico e a alma animal energizante. Nesse capítulo, o Alter Rebbe vai continuar nos explicando. Tudo bem, nós entendemos que quando se cumpre uma mitzvah na prática, através da ação, isso movimenta o corpo, requer movimento do corpo que é energizado pela alma animal, acaba envolvendo também a alma energizante animal como o corpo. Mas qual a grande vantagem nisso? Qual a grande importância disso? Né? Por que é tão fundamental? Por que é tão imperativo atrair a luz da Shekhinah, a luz da presença divina, também sobre o corpo físico e sobre a alma animal energizante? Por que isso é tão fundamental? O que aconteceria se essa Shekhinah, se essa luz da Shekhinah fosse atraída somente sobre a alma divina? Mas há um acréscimo de revelação divina. Por que isso ainda não é bastante? Por que isso tem que chegar a envolver também o lado físico, corpóreo e da alma animal energizante? Ele vai nos explicar algo aqui, um princípio fundamental e muito importante, que esclarece todo o propósito da criação, todo o objetivo da criação por parte de Deus. Quando ele vai nos elucidar que o propósito da criação consiste justamente em atrair divindade para o plano mais baixo desse mundo terrestre, e para que essa revelação divina não permaneça apenas nos âmbitos espirituais, nos campos elevados ou sagrados, mas sim que ela seja trazida até o ponto mais baixo e inferior em termos de espiritualidade, para que essa revelação divina, a luz da Shekhinah, seja atraída até o lado mais físico, corpóreo, terrestre, etc. Portanto, a partir disso nós vamos esclarecer também como em relação à pessoa não é bastante suficiente que ela vivencie santidade, espiritualidade apenas pela sua alma divina ou nos momentos de elevação, mas é necessário atrair essa santidade, espiritualidade também para o corpo, a alma animal energizante, permeá-los também, imbuí-los também dessa espiritualidade, dessa santidade, porque com isso nós estamos cumprindo o propósito e objetivo da criação do mundo. Né? Ou seja, que a espiritualidade, que a santidade não paire, não permaneça apenas nos planos espirituais e elevados, mas sim que ela seja trazida também para dentro da matéria, para dentro do aspecto físico e corpóreo, que fique não só na alma divina, mas que envolva também a própria alma animal energizante como o corpo. Nas palavras do Alter Rebbe, Vehine modat zot, ma'amar raboteinu zal, shetachlit briat olam hazeu shenitaveh HaKadosh Baruch Hu, liot lo dira betachtonim. Agora, isto é sabido, é conhecido o ensinamento dos nossos sábios, extraído do Midrash Tanhumá, de abençoada memória, segundo o qual o propósito supremo com que este mundo foi criado é que o Santíssimo Bendito seja desejou ter uma morada para si nos mundos inferiores, dirá betachtonim. Deus cria a morada justo no plano mais baixo e inferior. Por que ele quis justamente isso? Sobre esse tipo de desejos não se faz perguntas, não é? Isso não é algo suprarracional, mas assim nos diz o Midrash que isso foi um desejo divino. Não é? Para entender isso, primeiro ele vai nos dar uma introdução para esclarecer o que significa aqui inferiores em relação a Deus. Por que certos mundos são como o nosso mundo físico material? Por que são chamados de inferiores? Nós podemos entender que em termos espirituais eles sejam inferiores comparados com os planos acima, mas em relação a Deus, né, que Deus cerca tudo por igual, Deus abarca tudo por igual, Deus é infinito e ilimitado, aparentemente diante de Deus tudo se equipara, tudo é equivalente, tudo é idêntico.
Ele vai nos explicar e esclarecer primeiro o que significa inferiores. Então ele já começa nos dizendo que evidentemente o Midrash aqui está usando um termo metafórico, porque a noção de estar presente, de Deus estar presente nos mundos superiores ou inferiores, na realidade esses conceitos não são aplicáveis a Deus, porque ele, Deus, preenche todos os mundos por igual, superiores, inferiores, espirituais, materiais, já que ele preenche todos os mundos igualmente, então para Deus não existe nenhuma variação, nenhuma diferença, como nós falamos no final do capítulo anterior também. Portanto, em relação a Deus, esse conceito, no sentido literal de inferiores, não se aplica a ele. Se a gente dissesse que existem mundos espirituais elevados onde Deus está presente de maneira mais acentuada, e outros mundos mais físicos, terrestres, onde a presença de Deus não paira de forma tão acentuada sobre eles, etc. Ou seja, que lá Deus se encontra menos do que acima, Deus nos livre. Então poderia-se dizer, se entender por que eles são chamados de inferiores. Mas como na prática Deus é onipresente, Deus se encontra por toda parte, não só em todo lugar aqui nesse mundo, mas em todos os planos terrestres, espirituais, sagrados, como materiais também, e se encontra de forma idêntica e equivalente, igual, já que ele preenche todos os mundos por igual. Então o que significa o conceito de inferiores em relação a Deus? Então nos esclarece o Alter Rebbe ela biura inyan que kodem shenivra olam hayahu levado yitbarach yachid umeyuchad umemale kol hamakom hazeh shebara bo haolam וגם עתה כן הוא לפניו יתברך, רק שהשינוי הוא אלא מקבלים חיותו ואורו יתברך. Então é assim que devemos entender o assunto. Diz o Alter Rebbe, pois antes que o mundo fosse criado, Deus era o uno e único e preenchia todo esse espaço no qual o mundo foi criado, inclusive o nosso mundo físico terrestre, sem deixar lugar para nenhuma outra existência. Portanto, o que havia antes do nosso mundo terrestre, por exemplo, surgir e aparecer, ser criado, todo esse espaço, na verdade o próprio espaço também é uma criação. Mas na verdade, o que havia aqui? Apenas e tão somente divindade. Divindade pura é o que estava presente nesse lugar onde foi criado posteriormente o mundo. E na realidade ele nos esclarece, isso também é verdade agora. Ou seja, que agora também a única coisa verdadeira, a única existência verdadeira absoluta que preenche todo espaço e tudo é e continua sendo apenas e tão somente a divindade, exclusivamente Deus é que está presente aqui. Então isso também é verdade agora, só que na perspectiva de Deus. Ou seja, quem está presente aqui agora exclusivamente é e continua sendo somente Deus. Mas isso só é visto e percebido na perspectiva dele, na perspectiva de Deus. Só há mudança do ponto de vista do receptor, que somos nós, para aqueles que recebem sua energia e luz. Isso em sequência àquilo que vimos também no final do capítulo passado, a luz do sol que brilha. E é a mesma luz, e uma única luz. E por que em alguns lugares ela brilha e em outros não? Porque nos outros deixaram a cortina fechada, deixaram a persiana abaixada, e etc. Mas na verdade isso não implica em nenhuma variação e mudança para a própria luz solar, ou astro do sol, que é um e único, e a luz que ele produz, que também é única. As variações e graduações, etc., só ocorrem em relação aos receptores. Ou seja, tudo que vai causar essa mudança, ou essa catalogação de superiores e inferiores, é apenas na nossa perspectiva, é apenas na percepção dos mundos, das criaturas, dos receptores. Então se diz, essas variações e mudanças, níveis diferentes, são apenas em relação a nós. Porque em determinados níveis a luz está mais encoberta e não brilha e não ilumina de forma tão acentuada como nos níveis mais elevados.
em relação sempre a nós. Shemekablim alidei levushim rabim amechassim umastirim oroid barach, כדכתיב כי לא יראני אדם וחי וכדפירשו רז"ל שאפילו מלאכים הנקראים חיות הם רואים וכולי. Ele nos diz, essa diferença de percepção em relação a nós, aos inferiores, ocorre porque a energia e a luz de Deus devem ser recebidas através de muitos filtros que diminuem a luz, porque nós não temos capacidade de captar a luz essencial como ela realmente é, porque isso nos ofuscaria, isso nos cegaria, isso nos tiraria da existência, nos anularia completamente da divindade. Então, para que essa luz chegasse até nós, ela precisou ser filtrada, condensada, diluída, encoberta, etc. E dessa maneira é que os mundos abaixo, as criaturas inferiores vão recebendo, podendo captar essa luz divina, que ela chega cobrindo e ocultando a abençoada luz de Deus original, como está escrito de fato na Torá, como Deus fala para Moshe, mesmo Moshe é o ser humano mais elevado, maior de todos os profetas, pois nenhum homem pode ver-me diretamente e viver. Nenhuma criatura, nenhum homem, por mais sagrado que ele seja, por mais elevado que ele possa estar, não é capaz de absorver, de captar divindade e sobreviver. Por isso, para nós, a luz divina sempre tem que vir encoberta, sempre tem que vir oculta, diluída, escondida. E como explicar os nossos sábios, isso não é somente para nós criaturas humanas, mas para todos os seres e criaturas mesmo, as criaturas celestiais mesmo, os seres espirituais, como de fato disseram os nossos sábios de abençoada memória, que mesmo os anjos denominados Hayot, se descreve nas profecias, esses anjos que, por assim dizer, carregam o trono celestial, anjos de um nível espiritual muito elevado, porém eles não veem a glória de Deus, seja mesmo essas criaturas espirituais não têm capacidade de chegar à luz divina na sua forma mais autêntica, porque isso seria demasiado para elas não resistiriam. Por isso a luz tem que ser condensada e, portanto, para aquelas criaturas, quanto mais a luz divina foi condensada, na percepção das criaturas, elas vão sendo definidas como criaturas inferiores, ou seja, que o grau de revelação da luz divina para elas é diminuto, é mais condensado, é mais diluído. Por isso, em termos espirituais, as criaturas essas criaturas vão ser chamadas de criaturas inferiores. Esses mundos vão ser chamados de mundos inferiores. Na realidade, em relação a Deus, tudo é igual. Pode ser desde o maior anjo celestial até uma pedra inanimada aqui nesse plano. Em relação a Deus não há mudança, não há variações, não há câmbio, etc. Não há acréscimo nem diminuição. Essa definição de mundos inferiores, portanto, que Deus queria ter uma morada nos planos, nos mundos inferiores, essa definição de mundos inferiores é em relação a nós, na nossa percepção, ou seja, que para nós, para as criaturas desse mundo, existe uma revelação da luz divina mais condensada, mais ocultada, mais encoberta, e como nós vamos ver no nosso plano físico, terrestre e material, essa luz é praticamente ocultada por completo. De qualquer maneira, o que nós vimos é que os mundos recebem a luz divina por trás de um véu para capacitá-los de absorver algo dessa energia. Por isso, nesses mundos não se percebe a divindade de forma tão explícita, mesmo no mundo de Briá, da criação. Não se percebe divindade como no mundo acima de Atzilut, que é o mundo da emanação, onde tudo está unificado com Deus. Mas todas essas variações nós falamos apenas em relação a nós, enquanto que em relação a Deus, é claro que esses véus, essas coberturas, essas cascas, o que for, não obscurecem, não encobrem coisa alguma. Por isso, para ele, todos os mundos e criaturas são iguais. Portanto, em relação às criaturas que nós falamos que existem, se existem mais encobrimentos, mais ocultações nos mundos inferiores, mais do que nos mundos superiores, isso ocorre porque a criatura não tem capacidade de ver ou captar divindade de forma assim direta, e por isso essa luz precisa ser mais condensada, mais ocultada.
E isso é o que acontece nesse processo chamado de Ishtalshelut, de desencadeamento da energia divina pelos universos espirituais, pelos níveis das criaturas, que isso vai seguindo uma sequência onde essa luz vai se diminuindo e se condensando cada vez mais. Isso que nos explica o Alter Rebbe, Vezeu inyan ishtalshelut haolamot viridatam mimadriga lemadriga al yedei ribuy halevushim hamastirim haor ve'achayut shemimenu yitbarach. Ele nos fala que esse encobrimento de Deus é causado pela cadeia de mundos espirituais descrita na Kabbalah, os quais são rebaixados de degrau em degrau, vai havendo um rebaixamento gradual da luz e energia divina revelada, de plano para plano, de mundo para mundo, através de muitos filtros que escondem a energia e a luz de Deus, até ocorrer ocultação suficiente para este mundo muito físico e material ser criado. Então isso foi um processo de diminuição, condensação, diluição dessa luz divina. Então isso já explicamos algumas vezes, que isso é chamado de Ishtalshelut, cadeia, como uma corrente, uma cadeia de uma corrente que se desencadeia para processar o fluxo da luz, energia, a revelação divina, e assim como uma corrente é composta de aros, de elos, né, um halo ligado ao outro, e de um aro surge o outro, assim também isso indica o descenso, a descida gradual de um nível espiritual para um nível mais baixo. Isso vai se processando em inúmeros níveis e graus. Então assim também ocorre com o processamento, desencadeamento da corrente de energia de luz divina entre esses universos espirituais, que sempre do ponto mais baixo do mundo acima, do mundo mais elevado, acaba se derivando o ponto mais alto do mundo inferior a ele, espiritualmente, e assim por diante. E nesse desencadeamento vão surgindo cada vez mais ocultações, cada vez mais encobrimentos, cada vez mais condensações da luz divina, até chegar nesse mundo nosso, até essa luz ser tão encoberta, essa energia divina ser tão oculta, a ponto de poder surgir um mundo como o nosso, onde se parece ver e sentir de forma cognitiva a matéria com substância, e o lado espiritual e divino ser ignorado por completo. Então, até ocorrer uma ocultação suficiente para esse mundo muito físico e material ser criado. Ve'u atachton bemadrega, shein tachton lemata mimenu, beinyan hester oro yitbarach, vechoshech kaful umchupal, ad shehu male klipot vesitra achra, shem neged Hashem mamash, lomar ani vavsiod. Então aqui, até chegar aqui, o encobrimento foi tão grande, tão forte, tão acentuado, que esse mundo físico é o degrau mais baixo da cadeia de mundos espirituais, dado que não existe nada mais baixo do que ele, do que esse nosso mundo onde nós habitamos, esse mundo terrestre, físico, material. Não existe nada mais baixo do que ele pelo grau de ocultação da luz divina, porque aqui é o máximo de ocultação da luz divina. Uma pessoa pode chegar aqui e ignorar a Deus, ele pode se declarar ateu, ou pode contestar e negar a existência de Deus. Então aqui existe uma escuridão dobrada e redobrada. Ele nos diz que em função disso, em resultado da ausência da luz divina aqui nesse mundo, então o que acaba predominando e prevalecendo nesse nosso universo? Quem toma conta? As klipot preenchem este mundo, as chamadas cascas que encobrem e obstroem e ocultam todo o campo da santidade, da divindade, etc., elas que prevalecem nesse mundo, a ponto do nosso mundo dele estar cheio de klipot e sitra achra, como já falamos sobre isso também no capítulo 33, o nosso mundo está repleto das chamadas cascas e do lado contrário da kedushá, que são inteiramente contrárias a Deus. E qual é a característica da Sitra Achra do lado oposto à divindade, que ignora a divindade, afirmando nas palavras do profeta Isaías 47, eu existo e não há ninguém além de mim.
seja, isso da petulância e arrogância da criatura, poder se considerar autossuficiente, se considerar autônoma e independente de Deus, achando que ela é dona da sua vida, ou ela se criou, ou ela pertence à vida e etc. Eu existo, eu sou mais eu, e não há ninguém, não há nenhuma outra força atuante além de mim. Isso é o que caracteriza o campo contrário a que do chá se traja. Isso é em decorrência das clipotas, das cascas que ocultam, escondem totalmente a divindade. E no nosso plano físico terrestre material, isso se encontra na forma máxima e mais acentuada, a divindade completamente encoberta. Isso dá vazão às criaturas acharem que elas são o que são.